Olá, você sabe quem inventou o retrovisor? O primeiro a usar um espelho como retrovisor de veículo foi o piloto americano Ray Harron, na primeira edição das 500 milhas de Indianápolis, isso em 1911. Contudo, foi Elmer Berger, que viveu de 1891 a 1952, o primeiro a incorporar o aparelho retrovisor na lataria de um carro. Berger acabou ficando com o título, por isso, de inventor do espelho retrovisor. Que ideia brilhante, não é? Que ideia! O retrovisor permite você olhar para o passado sem se virar para ele, sem se deter ou reviver o passado. Isso facilita o tráfego da vida e evita, por isso, acidentes de percurso. Para muitas pessoas, o passado é hoje. Preferem reviver aquilo que já se foi há muito tempo, por isso se prejudicam muito. Outras pessoas vivem dos feitos heróicos lá do passado. Vivem de recordar o que já fizeram, enquanto estão estacionados no presente e quase nada fazem. Não conseguem repetir as façanhas do passado, porque o passado já não existe mais, e ficam paradas no tempo do presente, sem nada grande realizar. Isso é triste. Outras pessoas ainda vivem remoendo as dores, as decepções e as derrotas do passado. As amarguras que tiveram, os desprazeres que só fazem mal para o seu coração e travam as rodas do progresso do presente. Isso não deve acontecer. O passado deve ser deixado para trás. Para que serve o passado? O passado nos encerra impressionantes lições. A Bíblia diz que as coisas escritas das realizações do passado servem para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 11. A Bíblia também fala sobre os heróis do passado, mas são as lições ensinadas ali que devem ser trazidas para o presente, não o passado em si. O passado já ficou para trás, não devemos mais vivê-lo e nem revivê-lo. Alguns conselhos bíblicos para você viver o presente e não o passado. Vamos lá? A Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Lucas capítulo 9, verso 62. Você se lembra quando Pedro traiu a Jesus? Ele ficou decepcionado consigo mesmo, com o ministério, a missão que ele havia recebido de Jesus de pescar homens. Ele estava decepcionado com tudo isso. E a primeira atitude, fruto de sua decepção que ele tomou foi: vou pescar. João 21, verso 3. Pescar para Pedro e os demais discípulos significa voltar ao passado, reviver um tempo que já se foi. Eles não eram mais pescadores. Quando Eliseu foi chamado para ser profeta, diz a Bíblia em 1 Reis 19, 21, que ele matou os bois e queimou os carros. Por que ele fez isso? Para apagar o seu passado e não voltar àquela atividade. José no Egito, quando teve o primeiro filho, Gênesis 41, 51, colocou o nome de Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer o passado. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pense nisso, foque-se nisso, concentre os seus esforços nisso. Vamos fazer isso hoje? Vamos deixar o passado onde ele sempre estará, lá atrás? Vamos focar nossos esforços no presente e no futuro? Vamos trazer do passado apenas as lições para evitarmos os mesmos erros? Para você fazer isso e para eu fazer isso, nós vamos precisar fazer algo importante: perdoar. Se perdoe pelos erros do passado. Perdoe os outros que te ofenderam. Desse jeito, o passado não será mais um peso sobre nós, mas uma grande lição para o presente que nos preparará para enfrentar as crises e as vitórias do futuro. Que Deus abençoe a sua vida.